Oi, gente, tudo bem com vocês? Professora Nélia aqui falando, e hoje nós estamos com um convidado muito especial, um convidado ilustre, na verdade, Wesley. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui junto com você. Gente, o Wesley, ele é mediador escolar e hoje a gente vai falar ainda sobre a questão do mediador, a importância da mediação e por que eu convidei o Wesley. É muito interessante nós falarmos sobre a mediação e trazer pessoas que entendem e estão atuando realmente na área da mediação. Wesley, se apresenta aí para o pessoal de casa. E daqui a pouco a gente vai começar a falar sobre algumas questões sobre mediador. Mas antes disso, se apresenta para o povo conhecer você. Olá, tudo bem? Sou Wesley, tenho 25 anos, sou mediador há exatamente 4 anos. Assim que eu me formei na graduação de pedagogia, fiz uma pós em educação inclusiva e fiz um curso de extensão em mediador escolar. Hoje atuo como mediador em uma das maiores escolas do município de Rio Branco, onde eu atendo um aluno e estou aqui para poder falar para você o papel e a importância de um mediador escolar. Olha aí, então já vamos começar falando, Wesley, o que faz o mediador escolar hoje em dia? Hoje em dia, o mediador escolar, ele é o interlocutor entre o aluno e a matéria didática que está sendo trabalhada durante o dia. Ele é o facilitador para que o aluno ele venha entender de uma forma diferente do que dos outros, mas que no final o resultado venha a ser positivo, tanto para os alunos como para os mestres que estão aplicando a matéria dentro da sala de aula. Então você está falando para a gente que o mediador é um facilitador. Isso, ele facilita o aluno a qual ele está atendendo a entender melhor o assunto que está sendo trabalhado dentro da sala de aula, mas de uma forma diferente. Olha aí, gente. Então, vocês já começaram a pegar o que é um mediador, ou seja, um facilitador é alguém que vai facilitar a vida daquele aluno. Ele vai pegar aquela informação e vai passar de maneira adequada para aquela criança. Muito bom. Wesley, quais são as tarefas principais do mediador escolar? Usando a minha pessoa como exemplo, hoje eu atendo uma criança, ele tem uma mente de uma criança, mas ele tem 15 anos. O papel a qual eu faço com ele além de o CID dele ter síndrome de Down e ter o TEA, eu ajudo ele quando chega na escola, como ele já conhece, ele tem uma inteligência muito elevada, ele conhece os ambientes, sabe quando é o dia das aulas, quando é o dia da aula de português, ele só leva o caderno de português, e eu ajudo ele dentro da sala de aula a se identificar com a matéria que está sendo trabalhada lá dentro. Ele é alguém que está em um avanço todo dia continuamente, e quando ele falta um dia antes, ele fala como ele não é verbal, ele mostra a gestante falando, amanhã eu não venho. Então eu já entendo o que o meu aluno precisa e passo para ele alguns deveres de casa para que ele possa continuar aprendendo a matéria que foi dada dentro da sala de aula. Então, no caso, hoje o aluno que você está acompanhando, ele não é verbal? Não é verbal. Ele babujeia, por exemplo, ele gosta de comer muito pastel e tomar Coca-Cola. Quando chega a hora da merenda, ele fala tel, tel e ola. Só isso. Então eu já entendi. Quando dá 9h40, 9h15, ele fala tel, tel, ola, ola, eu já sei o que é. Ele quer pastel e Coca-Cola, porque ele já está sentindo que é a hora de alimentar. E quando é o momento do lanche dele, ele não quer que atrapalhe ele quer ficar no mundinho dele e pede para eu pegar um fone a qual eu pedi à instituição escolar, porque ele gosta de comer ouvindo nenhum tipo de barulho, somente ele no mundinho dele. Que interessante, olha aí, gente. Olha só, ele acabou de falar pra gente que ele usa, então, a gente já vai entrar já na página das ferramentas, ou seja, ele usa um fone para proporcionar esse momento da caixa do nada dele ficar melhor, porque querendo ou não, numa escola tem muito barulho dos outros colegas. Sim. Então você usa o fone para auxiliar, para te ajudar nesse momento prazeroso que é o momento do lanche para ele.
Exatamente. O momento do lanche, como o lanche é feito dentro da sala de aula 10 minutos antes do intervalo, ele já fala tel, ola, ola, eu já sei que eu tenho que pegar o pastel dele, a Coca-Cola dele, o canudinho dele, que ele só toma no canudinho, e ele já aponta para o fone de ouvido. É um fone a qual ele não é tecnológico, mas apenas abafa todo o ruído que tem, e ele só tira quando ele termina de comer e ele limpar a própria boquinha e ele entrega na minha mão. Aí eu já entendo que eu posso sair com ele na hora do intervalo, aí ele vai para a quadra de basquete para brincar um pouquinho com bola, e quando ele ouve a campainha, ele mesmo puxa a minha mão e volta para a sala. Mas ele ama ficar no mundinho dele na hora da merenda. Mas, Wesley, você usando essa ferramenta com ele, quando é para colocar, ok, mas ele tem alguma reação negativa na hora de tirar o fone ou não? Ele já sabe, já dessa rotina? Ele já tira automaticamente sozinho. Ele entende que a hora dele já terminou de merendar, não tem nada o que comer, e ele sabe que a hora da diversão está chegando. Mas sempre foi assim, Wesley? As 2 primeiras semanas na escola foi um pouco difícil para mim, porque como eu estou chegando agora, foi um pouco difícil entender. E o irmão dele que estuda lá falou assim, olha professor, quando é hora do almoço, a minha mãe coloca tipo uma touca na cabeça dele. Parece que tampa o ruído, eu assim... ele não gosta de ruído? Cheguei para a direção da escola assim, olha, meu aluno precisa de um fone a qual venha tampar os ruídos durante a hora da merenda. Você pode conseguir para mim? Pedi numa terça, na quinta o fone chegou. Um fone adaptado para alunos, onde não irá machucar ele, e depois disso ele ama usar esse fone na hora da merenda. E quando termina, tira automaticamente e bora brincar. Gente, olha só, por que eu perguntei isso para o Wesley? Eu me lembro que eu já disse para vocês que nós precisamos conhecer os nossos alunos para nós agirmos em cima daquela situação. Ou seja, você conhecendo vai ser mais fácil de você ter uma intervenção cirúrgica, ou seja, assertiva. Quando o Wesley sabe dessa informação, ou seja, o irmão deu uma informação, o Wesley estava chegando para poder acompanhar esse aluno, e ele já teve uma informação. Qual foi a informação, professora? Que esse aluno, ele não gosta de barulho, e é algo que ele gostava, porque a mãe colocava um pano, era isso? Um pano? Uma touca, na hora da alimentação. Ou seja, o que foi que o Wesley fez? Tendo a informação, ele agiu em cima, trazendo não só algo bom para o aluno dele, mas algo que também aproximasse ele desse aluno, porque caramba, olha só a informação que eu tenho, então eu vou usar essa informação ao meu favor, fazendo com que esse aluno não venha ter crise na hora da alimentação, um desconforto, mas sim agindo de maneira assertiva com a informação que ele teve. Por isso a importância da escola e da família andarem junto, porque se você tem informação, você vai agir em cima daquilo que você sabe. Então não tem como você cuidar de uma criança se você não se interessa ou se você não busca conhecer aquela criança, porque você chega na escola, a criança chega na escola, vocês são 2 pessoas diferentes. Agora, quando você se importa em conhecer, vai ser mais fácil para você aprender a lidar. Muito interessante isso aí, Wesley, algo que eu já tinha falado já nas outras aulas, que nós precisamos conhecer. Como é que você vai ter uma abordagem cirúrgica, assertiva, se você não conhece o seu aluno? Como é que vai dar certo? Não tem como, né, Wesley? É aquilo que o teórico brasileiro fala sobre a relação do professor e aluno. E essa relação se estende fora da escola, se estende com os pais, com os primos, com os tios. É tanto que dentro da escola tem o meu aluno, o irmão dele e o sobrinho dele que estuda lá. Então é uma família que estuda na mesma escola, a qual toda semana, querendo ou não, quando chega na segunda-feira eu pergunto, o que ele fez no sábado? O que ele fez no domingo? O que ele não gostou de fazer durante o final de semana? Eu pego este pequeno relatório para mim, venho para casa e faço, ele não gosta disso, não gosta daquilo, então irei adaptar as minhas atividades que eu preciso passar para ele, junto com a professora mestre da sala, para que ele possa entender e compreender o que está passando dentro da sala. A relação professor e família do aluno é muito importante, principalmente nos dias atuais. Até porque, olha só, esse ponto que o Wesley falou é crucial, porque Wesley, você fazendo isso, o que vai acontecer? Você está evitando uma crise dentro da escola.
Exatamente, a qual o que aconteceu na minha primeira semana nessa nova escola. Eu era um novo mediador dele, o mediador do ano passado dele, algo interessante, em um período de um ano, ele chegou na escola, conheceu uma professora que trabalhava na escola e ele teve que ir embora junto com ela. E eu fui apresentado lá. Ele não foi com minha cara na primeira aula, ficou um pouco distante, mas a professora da sala de recurso, conhecidamente como sala do AE, falou assim, olha, esse daqui é o seu novo professor, ele irá te acompanhar, será seu amigo. Foram 5 dias assim, um apresentando ao outro e eu me aproximando devagarzinho. Na segunda-feira da segunda semana, ele se aproximou de mim. Então ele viu algo de confiança a qual estava ali para poder ajudar. E mesmo com isso sendo dentro da sala, da escola, a mãe dele falava, olha, ele é o novo professor, ele vai te ajudar. Então a relação do novo mediador com a família é crucial nos dias atuais. Olha aí, essa parceria, até porque se é um novo mediador, né, Wesley, querendo ou não, vai ter um impacto na vida já daquela criança, porque já tinha uma outra pessoa até ela se acostumar. E vocês sabem que eles não gostam de mudança, gente. E mudar de mediador dói, mudar de mediador, ainda mais se for um mediador que ele já gostava, que já estava acostumado, até você ganhar essa confiança, aí você chegar na escola e você não tem informação nenhuma, você for levar nos peitos, não vai dar certo. Não é verdade, Wesley? Exatamente. Não vai dar certo, gente. Vamos lá. Wesley, quais as qualidades de um bom mediador escolar? Ou melhor, quais as qualidades que um bom mediador escolar deve ter? Fala aí. Primeiramente, algo que eu prezo muito, a pontualidade. Porque é sempre bom o mediador chegar antes do aluno, para que ele possa ter acolhimento, saber que o professor está ali para poder receber. Segundo, ser responsável com os materiais que o seu aluno está levando para a sala. Ser cuidadoso, ser responsável pelo aluno. Você está ali para poder ajudar aquele aluno, então seja responsável por ele. Você terá momentos em que você fará coisas pelo seu aluno que você jamais faria para alguém da sua família. Então, além da pontualidade, a responsabilidade é algo fundamental. E outra coisa, andar em comunhão com a direção da escola. Um bom mediador, ele anda em comunhão e comunicação com a direção da escola. Se eu não houvesse a comunicação com a direção, hoje provavelmente durante a hora do lanche, seria algo absurdo para ele, porque o barulho, a criança movimentando para lá e para cá, ele não iria conseguir se alimentar. Mas a comunicação entre a direção escolar ajuda muito em um papel de um bom mediador. Olha aí, Wesley, eu já ouvi assim, eu sou mediador e não sou babá. O que você acha disso? Bom, o mediador, ele é diferente da babá. A babá, quando ela é contratada, ela está ali para poder cuidar da criança, alimentar a criança e estar ao lado da criança. O mediador não. O mediador ele vai ser professor, ele tem que ser amigo, tem que ser companheiro. Por exemplo, há 4 semanas atrás aconteceu algo dentro da sala, a qual eu tive que sair correndo com o meu aluno de 15 anos. Imagine, um aluno de 15 anos no 4º ano, tive que sair com ele para ir ao banheiro, a qual ele tinha feito necessidade em sua vestimenta, e eu tive que dar banho em um aluno. Então, há uma grande diferença entre o mediador e a babá, entendeu? O mediador, além dele estar ali para poder ajudar o aluno, ele está ali para poder auxiliar ele nos conhecimentos a qual ele precisa. Então, essa frase, eu sou mediador, não sou babá, ultimamente na escola não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque o mediador ele está ali para poder ajudar o aluno a ter um entendimento melhor, e a babá não, você está no conforto da casa, cuidando da criança, alimentando ela. Agora não, você está ali como facilitador dos assuntos a qual está sendo implantado dentro da sala. Olha aí, gente. É muito conhecimento. E quando a gente fala sobre mediação, sobre mediador, é um leque assim muito vasto. A gente trouxe alguém que trabalha na área, uma pessoa que conhece, que tem essas experiências, que para você que está querendo começar, para você que vai ter as suas experiências, para você entender como é que realmente funciona. Um exemplo, como ele falou, teve que levar o aluno dele de 14 anos, 15 anos, né? Aí precisou do auxílio, porque, gente, a mediação, o mediador, ele tem que estar preparado para essas situações.
É o papel do mediador fazer isso, Wesley? É o papel do mediador levar e auxiliar essa criança? Por exemplo, ele fez as necessidades. É o seu papel tirar ele para a situação não ser mais constrangedora, ir até o banheiro auxiliar. Vamos supor, ele não saiba, né? Ele não sabe se limpar só. O mediador tem que fazer isso. Tem que fazer isso. É tanto que o meu aluno, por eu ter 15 anos, ele ainda não sabe fazer isso. Mas, pelo incrível que pareça, aconteceu 2 ocasiões, a qual na primeira falou assim, olha, você faz isso, e quando aconteceu a segunda vez, pelo incrível que pareça, ele apontou para o papel higiênico, pediu para eu entregar na mão dele, e ele começou, mesmo que não tenha ficado mil maravilhas, depois eu tive que dar um banho nele, ele já teve a iniciativa. Então, o que aconteceu no primeiro encontro, aí ele absorveu algo, ele assim, opa, então eu faço isso, então eu tenho que começar por aqui, por aqui. Então, querendo ou não, o mediador ele está ali para poder, querendo ou não, impactar a vida de um aluno. Isso aí. Wesley, como o mediador escolar ajuda na inclusão educacional? O mediador, ele ajuda na inclusão escolar, principalmente nos dias que nós estamos vivendo, a qual os índices estão se agravando e aumentando. Ele ajuda na inclusão escolar quando ele se coloca, querendo ou não, no lugar de um pai que precisa ir trabalhar e ele está ali para poder auxiliar aquela criança. Hoje eu estou com o meu terceiro aluno, a qual eu estou sendo mediador. E no ano passado eu tive um aluno, a qual além de não ser verbal, ele era TEA de suporte 2, entendeu? E uma das coisas a qual a mãe dele veio falar comigo, assim, olha, eu não sei o que é que você está fazendo, mas o que você tem feito com o meu filho tem tanto impactado a vida dele dentro da escola, como dentro da minha casa. Você trouxe para ele um gosto para poder vir para a escola. Aí está um dos papéis do mediador. É dar gosto àquele aluno a vir para a escola, saber que a escola não é um bicho de 7 cabeças, mas é um local para ele poder aprender. E hoje, até hoje, eu tenho conversado com esta mãe e ela percebe a mudança de mediadores. Hoje o filho pouco vai para a escola, mas ela trabalha em casa e mesmo assim, de vez em quando ela manda, quando é que você irá voltar? É interessante quando o mediador ele faz o papel dele. O importante não é chegar, mas o importante é que quando você sair, você irá fazer falta. E o papel crucial de um mediador é fazer com que aquele aluno crie amor e paixão pelos estudos, incluindo ele nas matérias, seja nas teóricas como na prática. A educação física tem a matéria teórica e a matéria prática. E todos os alunos a qual passaram pelas minhas mãos, eu tive o amor e a paixão de incluir ele nas educação física. Mesmo que a comorbidade dele não ajudasse a correr ou a se movimentar muito rápido, eu ajudo de uma forma diferenciada, incluindo um futsal, ele chutando, ou tentando fazer ele chutar até onde ele consegue, um basquete, tentando pegando aquelas bolinhas coloridas para ele poder acertar o cesto, e eu estou incluindo ele, querendo ou não, nas matérias curriculares da escola. Pode até não ser igual aos outros alunos, com a mesma intensidade, com a mesma voltagem que aqueles alunos estão fazendo, mas isso não significa que o aluno, no caso o seu aluno vai ficar totalmente do lado de fora. É uma adaptação. É como se os outros alunos tivessem uma bola grande de basquete. Ah, não dá para usar a bola grande, vamos usar uma bola pequena, mas você não vai ficar sem bola. Era isso. Exatamente. Então você fazia essa adaptação, mas não deixava ele do lado de fora. E então, ele chorava quando era época de educação física e na hora da educação física começava a chover. Então eu tive que pegar uma pequena parte da sala, fazer um cesto com uma sacola e pegar uma bolinha colorida para eu ensinar. Não, já que a gente não pode ir para quadra, bora brincar aqui dentro da sala de aula. A teoria rolando lá com a professora e eu fazia a prática com ele ali dentro. E a gente viu o sorriso. Então, querendo ou não, um bom mediador, ele sabe fazer uma ótima adaptação mesmo dentro da sala de aula. Olha aí, gente. Quem é você quando está chovendo lá fora? Né? Quem é você quando a chuva aparece? E aí? Você não tem o plano B? Wesley, eu sempre falo que nós, professores e mediadores, a gente não tem que ter o plano B, não. A gente tem que ter o alfabeto inteiro. Exatamente. Até hoje eu me lembro da minha mestre em pedagogia, a doutora Francisca, ela falava, no dia em que você chegar dentro da sala de aula
e só tiver o plano A, plano B e plano C, você não está preparado para uma sala de aula. Você precisa ter o alfabeto todo e ainda uns 10 extras para poder aplicar. Olha aí, gente, vocês anotam isso aí, viu? Então você tem que ter o plano A, o plano B e o plano C. Por quê? Gente, quando nós não temos esses planos, vai ter crise dos nossos alunos. Vai ter. E é muito ruim ter crise, é muito ruim. Você precisa evitar a crise desse aluno. Lembrando que você é a ponte, você é o acesso. Você é o facilitador. Então, se você é esse facilitador, você vai evitar com que esse aluno tenha crises. Wesley, você estava falando sobre essa questão da inclusão, a importância, né? Qual a questão da ajuda que você sempre tem dos familiares, mas que você busca essa ajuda, você ainda recebe esses feedbacks de alunos anteriores, essa diferença. Você acha que alguns mediadores estão deixando a desejar em fazer aquilo que é proposto realmente por um mediador? Porque a gente sabe que existe profissionais e profissionais. Sim, infelizmente nos dias atuais, muitos mediadores acham que ser mediador é só estar ali do lado. Ah, deixa eu pegar na tua mão e fazer aqui. Terminou? Vai para o celular, não tem a responsabilidade de procurar uma outra atividade para que venha incluir o aluno e não tem essa dinâmica de ter uma relação interpessoal com a família. Muitos mediadores a qual vão para o trabalho, muitos deles não conhecem quem é o familiar do aluno. Só sabe no dia da reunião dos pais. Eu, por esse meu jeito extrovertido, nas primeiras semanas de aula, eu sempre procurei saber quem é o pai, quem é a mãe, quem é os parentes que estudam dentro da sala, da escola, para eu poder saber como é o dia a dia desse aluno. E muitos mediadores têm deixado isso a desejar. Eu disse, não vai surgir importância, não vai ter essa diferença na vida dele. Mas quando você se interessa pelo seu aluno e conhecer a família do aluno, amanhã pode até não surgir um efeito, mas depois da manhã você verá um aluno seu atravessando a rua e falando, o Senhor foi meu mediador, você foi o mediador do meu filho, você foi o mediador do meu neto, e eu sou grato a você por ter incluído eles na matéria. Gente, isso aí que o Wesley colocou é um ponto que eu quero falar para vocês. O primeiro dia de aula é crucial. Porque é o primeiro dia de aula que a gente faz os combinados, que a gente faz tudo. Então, se você já começa ruim, como é que você acha que isso vai dar? Se você quer fazer um bolo e você começa esquecendo da massa do bolo, não vai ter bolo, filho. Como é que você quer fazer um bolo de banana se você não coloca banana? Como é que você vai fazer um bolo de cenoura sem cenoura? Exatamente. Então, se é o primeiro dia de aula, é o contato que, por exemplo, eu estava falando, é o meu primeiro contato com o aluno, eu já preciso saber, porque você precisa já começar bem para que aquilo que porventura pudesse aparecer, já esteja o que? Blindado, interditado. Então, se você já começa bem com esse aluno já começa sem crise, esse aluno já começa já bem, já nessa intervenção, já entre ele e o mediador. Agora, se você já quer começar as coisas atropeladas, realmente, gente, é muito difícil de dar certo. Principalmente se você tiver um aluno que tem crises intensas, que tem dificuldade de se adaptar ao novo, aí você já começa sem os conhecimentos, sem as ferramentas necessárias, e você vai empurrando com a barriga, não vai dar certo, você vai ficar frustrado, amor, você vai ser um mediador frustrado. Por quê? Porque se você já começa no primeiro dia errado, automaticamente, olha só, nós somos aquilo que nós estamos fazendo hoje. Se você está fazendo errado hoje, não tem como você querer que as coisas dê certo amanhã. Então, isso que o Wesley falou é um ponto, gente, é fundamental. Seja assertivo já desde o primeiro dia, já com esse aluno, tá? Isso aí é uma dica de ouro, né, Wesley? Uma dica Exatamente. de ouro. O interessante desse meu aluno a qual eu cuido hoje, ele cresceu do prezinho até agora no 4º ano, na escola atual onde ele está. E como ele criou um vínculo muito grande com a sala anterior do ano passado, o primeiro dia de aula, como ele não se aproximou muito de mim, tive que usar algum mecanismo para ele poder tentar sair daquela sala e ir para a sala atual. E eu descobri que ele gosta de tirar uns cochilos dentro da sala. Assim, tá. Procurei a professora do AE, assim, tem algum
colchonete aqui? Eu disse, tem. Na sala que ele estudava tem um colchonete na gaveta assim, fulano de tal, você abre e lá tem um travesseirinho bem coloridinho do jeito que ele gosta. Falei, tá bom, amanhã vai ser diferente. Pedi para as zeladeiras, a tia da escola, assim, olha, eu quero o seguinte, amanhã eu só quero o quarto ano aberto, as outras salas fechadas e a luz do quarto ano ligada. E o colchonete e o travesseiro aqui em pé. Tem como fazer isso? Tem. As tias chegaram cedo, colocaram do jeitinho, foi bater e ver. O aluno nem ligou para a sala, ligou para o colchonete e o travesseiro. Foi algo que eu observei no primeiro dia de aula, conversei com os irmãos, com o irmão e o sobrinho dele, disse, não, ele gosta de te dormir. Aí ele assim, mudei a estratégia. O teu primeiro dia irá mostrar o quão profissional você é. E tem aquela velha frase, não é o importante, não importa a forma que você está entrando, mas o importante é a falta que você vai fazer quando aquele aluno for para outra sala. Pega isso na tua cabeça. Olha aí, gente. Wesley, na sua percepção, quais são os desafios que o mediador escolar enfrenta? Na rede pública, as coisas mudaram atualmente. Mas um dos grandes desafios é que tem muitos pais que ainda não entendem qual é o verdadeiro papel do mediador. Muitos pais acabam falando assim, não, vai para a escola, lá eles vão cuidar de você e tudo mais. Hoje, atualmente, um dos desafios seria que muitas escolas não têm a sala adaptada para o aluno. Uma sala verdadeiramente adaptada. Hoje eu trabalho em uma escola a qual a sala 100% é adaptada. Uma escola, uma porta larga para que a criança não venha se machucar, o banheiro adaptado, acessível para ele. Querendo ou não, quando a escola ela está aberta para poder receber um aluno assim, ela irá se adaptar a ele. Porque a dificuldade que este aluno já enfrenta durante o dia a dia, ele tem que chegar na escola assim, não, na escola é o meu refúgio, na escola é onde eu me sinto bem, mas os mediadores hoje ele encontra a dificuldade em uma sala do AE que não é adaptada para esse aluno, que não tem as atividades que era para ser exercida, uma professora ou um professor do AE que não é apto para estar naquele lugar, porque o mediador ele foca muito na visão daquele professor do AE. Se o professor responsável da sala do AE não é uma pessoa de braços abertos, não está ali para poder se comunicar com o mediador e o aluno, ele vai ficar um pouco distante. E distante daquilo que nós queremos, acaba tendo frustração lá no final. E um mediador frustrado, ele vai para o trabalho cansado, ele volta cansado, ele vai triste e vai sem motivação. E uma das dificuldades hoje é que não há profissionais 100% capacitados para poder assumir este papel. Isso tanto dentro e fora das escolas. Olha aí, gente. Olha aí. E o que é que vocês acham? Comenta aí. Vocês concordam com Wesley? Comenta aí, professor. Eu concordo com o professor Wesley, que ele está falando, que o Wesley também é professor. Concordo, é isso mesmo. Gente, existem muitos profissionais, mas existem muitos profissionais desqualificados. E essa é a nossa realidade. Não tem como a gente fingir, não, garota. Deixa de palhaçada. A gente não vai estar fingindo nada. Não, você sabe disso. Que existem profissionais e profissionais. E é uma realidade muito grande. Então, assim, Wesley, essa parceria com o profissional do AE e o mediador tem que ser fundamental, é crucial para que tenha um bom desenvolvimento daquele aluno? É crucial. A escola onde eu trabalhava no ano passado, que é aqui no nosso bairro, a professora do AE, a gente chegava dentro da sala do AE, ela nem parecia que era alguém superior a mim. Ele olhava para mim, me tratava como alguém, falou assim, Wesley, está precisando de alguma coisa? Porque o meu aluno da nossa escola aqui do bairro do ano passado é uma criança a qual ele tem paralisia cerebral, uma criança que tinha que ser cuidada, e ela assim, Wesley, faz isso. Se tu mexer aqui é melhor, era alguém que me aconselhava a ser melhor. E é tanto que hoje na escola onde eu estou, todo dia quando eu chego, assim, Wesley, tem atividade fulano de tal para poder fazer, tem o brinquedo para poder adaptar, é algo que eu estou amando fazer.
Eu, graças a Deus, que ainda não tive, nem quero ter a oportunidade de passar por profissionais que não têm a qualificação. E a qualificação de um profissional mostra o que ele veio fazer. Hoje um bom profissional, ele é demonstrado naquilo que ele está fazendo dentro e fora de sala de aula. Eu ouvi uma frase que o professor é a única profissão onde o aluno atravessa a rua para te dar um abraço e falar: eu estava com saudade de você. Olha aí. Olha aí, gente. Vocês já ouviram essa frase? É isso aí, Wesley. Então, esses desafios que o mediador escolar enfrenta sobre essa questão, claro que o Wesley está numa escola privilegiada, mas como você mesmo disse, tem muitas escolas que não estão adaptadas, não tem sala adaptada. Wesley, o que você acha dessa falta de mediador para cuidar desses alunos que precisam? Porque você sabe que tem essa falta de mediador nas escolas e acaba jogando vários alunos para um mediador só cuidar. Isso é desgastante. Eu conheço e tenho uma amiga particular, a qual ela chegou a ter 5 alunos só para ela. Wesley, por lei, ou melhor, por lei, você que é mediador, qual é a sua função? Você tem que cuidar de quantas crianças? De 10, de 5? Não, eu tenho que dar suporte apenas para 1 no máximo, entendeu? Eu tenho que dar suporte Repete apenas... de novo, olha aí. Eu tenho que dar suporte para 1. E se a sala tem muitos alunos que precisa de suporte, precisa a turma ser dividida, porque o mediador ele não pode ficar sobrecarregado. Se ele fica sobrecarregado dentro da sala de aula, ele não consegue exercer a função dele. Dentro da escola aqui do nosso bairro, eu tive o privilégio de ficar com 2 alunos, mas é claro, os 2 alunos estavam ali para poder ser atendido, ser acompanhado e tudo, mas era uma escola igual a professora, a profissional da sala do AE, sempre estava ali, está precisando de alguma coisa e tudo mais, e hoje muitas escolas botam 5, 6 alunos para um professor mediador, ele não vai conseguir exercer o bom papel para 1, imagine para 5 ou 6. Wesley, eu tô com a situação de uma aluna que ela tá com 4 autistas dentro de uma sala só, com 4 autistas, e ela me disse que estava querendo dar um TOD para ela, 4 autistas e um TOD. Você sabe que o TOD, transtorno positivo desafiador, gente, não, esse daí todo mundo foge dele. E ela estava sem saber o que fazer, Wesley. No resumo de tudo, a escola está querendo matar essa profissional. Está querendo tirar ela do mundo dela. Eu olhava a minha amiga particular, cuidando de 5 ali dentro, de 5 ou 4, e ela falava: Wesley, hoje eu não aguento mais. E ela dava graças a Deus quando os meus alunos faltavam, que ela falou assim: Wesley, vai lá para a sala, vai lá me ajudar. Você que está aí do outro lado, a qual é um diretor, um coordenador profissional de uma escola, não queira dar desgosto ou desmotivar o mediador da sua escola, não. Entendeu? Se está faltando um mediador, procure a secretaria. Porque um bom mediador, ele vai exercer a função que ele tem que exercer, estourando no máximo para 2 crianças ao mesmo tempo. E isso não irá ficar 100%. Mas quando ele está ali dando atenção para um, o resultado será melhor, as atividades serão melhores, os relatórios que o mediador tem que fazer serão mais positivos, e os feedbacks também, no final de tudo, você verá a evolução deste aluno que está tendo dentro da sala de aula. Sobre ser um bom profissional, tanto dentro e fora da escola, também reflete como é que esse mediador está sendo tratado dentro daquele ambiente. Tem mediador que quando acorda assim: poxa, eu vou ter que ir para aquela escola de novo. Wesley, mas por que você acha que ele se sujeitou a isso de aceitar? É uma imposição da escola que o mediador aceita ficar com 4, 5 crianças, mesmo sabendo que não é papel dele, que não é direito, porque empurram para ele. É porque... Ele aceita pela necessidade, será? É porque hoje, atualmente, o banco de dados para mediador, porque querendo ou não, os que estão aí são provisórios e não efetivos, e os provisórios ele tem que andar ali na linha e tem que aceitar o que tem que vir, e muitos precisam daquele trabalho para poder sustentar aonde ele está morando. Mas se fosse por eles, ficaria no máximo com 2. E quem está com 4 TEAs e vem um TOD,
que você venha ter força para poder prosseguir nesta caminhada. Mas eu não concordo com a direção dessa escola que está querendo lhe passar. Então, no caso, já é algo já da direção da escola? Já, porque a diretora ela tem plenos poderes na mão de procurar a Secretaria de Educação e pedir um mediador para aquela escola. Olha aí. Então, por lei, o mediador escolar ele acompanha uma criança? Sim. Olha aí, gente. Wesley, como o mediador escolar apoia o desenvolvimento emocional dos alunos? Falar sobre emoção é a nossa área, né? Uhum. O Wesley também é terapeuta, psicanalista clínico, assim como eu. Como é que é para o mediador escolar apoiar esse desenvolvimento emocional dos alunos? Porque todos nós temos as nossas emoções e eles não são diferentes. Irei falar da escola onde eu trabalhei durante 5 meses aqui no nosso bairro, onde eu encontro os alunos hoje no meio da rua. E quando eu encontro, eu posso estar de moto, encapado, vestido com a roupa preta, e ele fala assim, aquilo ali é o tio Wesley? Ele fala assim, tio Wesley, vem aqui, quando é que o senhor vai voltar? Temos saudade da época que o senhor nos fazia chorar e nos alegrava ao mesmo tempo. Temos saudade da época que o senhor elevava o nosso emocional. Quantas das vezes, tio Wesley, cheguei dentro da sala, acabada, destruída, com o emocional lá embaixo, e as suas palavras me ajudaram a sorrir naquele dia. Mediador, observe não somente o aluno que tu estás cuidando, observe a turma toda, porque tem alguém ali dentro da sala de aula que você precisa ter uma palavra com ele, porque o emocional dele está para baixo. O papel do mediador para aumentar a autoestima de um aluno, seja ele que esteja acompanhando ou não, é crucial, porque muitos alunos estão entrando dentro da sala de aula vindo de uma família a qual não está apoiando aquele aluno a crescer profissionalmente. Muitos alunos entram dentro da sala cabisbaixo, triste, chorando, e você, mediador, às vezes o professor regente pode até não observar, mas você sendo mediador que observa a classe, irá ajudar no emocional deste aluno. E um aluno com emocional elevado, com a autoestima elevada, os frutos deles irá se refletir nas notas dentro da sala de aula, na relação interpessoal, tanto com você, como com todos os colegas da sala. Você pode perceber que uma pessoa a qual está com o emocional fraco, ela não quer olhar para cima, não quer olhar nos olhos, ela quer olhar para baixo, ficar no mundinho dela, mas uma palavra pode pegar esse olhar caído e elevar este olhar e trazer um lindo sorriso para este aluno, que às vezes nem é seu, mas está ali na tua classe. Olha aí, gente. Wesley, já entrando praticamente dentro desse mesmo contexto, por que o mediador escolar é importante para o sucesso dos alunos? O professor é a única profissão que traz a graduação a outros profissionais. Um bom professor, ele pega uma criança que é vendedora de picolé e transforma no melhor médico do mundo. Um bom professor, ele faz um aluno que gosta de brigar, que gosta de discutir dentro da sala de aula, em um apaziguador de guerra. O papel de um bom professor é fazer com que aquele aluno ele venha a ser um ótimo profissional lá no futuro. O papel de um bom profissional dentro da sala de aula, é abrir caminhos para os alunos que vivem caminhos fechados por causa do bairro ser periférico, estar longe de um patamar elevado, e você que é o profissional da educação, você tem o poder nas suas mãos e nas suas palavras de pegar esta criança que mora no bairro periférico e transformar ele em um homem de sucesso da sociedade, em transformar esta mulher que entra dentro da sala chorando em uma mulher vencedora, batalhadora e conquistadora daquilo que ela está desejando. Gente, Wesley falando isso já vai para uma outra pergunta, né? Qual a importância do mediador escolar na colaboração com os professores, né? Essa parceria. Porque assim, tudo isso nós precisamos entender que é uma junção, é a parceria escola, mediador, coordenador, diretor, professor, é um grupo
em um só propósito, que é o que? Ajudar, auxiliar, trazer o que? Ensino de qualidade para aquela criança. Então, dentro praticamente, já desse contexto que você estava falando, qual é a importância do mediador escolar junto com o professor? Ou seja, os dois juntos. A importância dessa parceria. A importância dessa parceria, Anaele, entre o mediador e o professor, é que os dois querem que o aluno a qual está sendo observado tenha um futuro promissor lá na frente. Porque se eu como mediador, trabalhar sozinho ali, provavelmente terá momentos que eu não irei entender daquilo que estou passando. Mas quando eu tenho uma parceria com o professor de matemática, ciência, geografia, assim sucessivamente, eu estou tendo uma ajuda dentro da sala de aula e fora, para que aquele meu aluno venha ter um futuro. E a importância dessa parceria, seja ela dentro ou fora de sala de aula, é que os dois estão no mesmo propósito de querer que aquele aluno que está sendo observado, que está sendo ajudado e acompanhado dentro da sala de aula, ele venha ter um futuro parecido com os que estão dentro da sala de aula. Ah, não é porque ele tem TEA, não é porque ele tem um TOD, não é porque ele seja TDAH, que ele não venha ter um futuro promissor. Temos vários homens e mulheres de sucesso a qual agradeceram pelo companheirismo dos profissionais da educação dentro da sala de aula para estar onde eles estão hoje. Então você que é mediador e quer que o seu aluno tenha futuro, seja amigo e parceiro do professor regente dentro da sala de aula e faça com que ele esteja do teu lado para poder te ajudar, porque esta parceria fará com que o seu aluno seja um homem ou uma mulher brilhante lá na frente. Olha aí, gente, que coisa bacana. Wesley, como o mediador escolar tem evoluído ao longo do tempo, na sua percepção? Na minha percepção, o mediador ele tem evoluído por causa, nós hoje estamos rodeados de conhecimentos. Esse que você está tendo agora, antigamente era muito difícil. Sim. Hoje você, o mediador, ele pode ter a sua capacitação online, presencial. Assim que eu fiz o curso de mediador, era só presencial. Era um sábado por mês, a qual eu não poderia faltar. Quando faltasse, eu teria que pagar o dobro da minha mensalidade para poder pegar aquela aula que seria online e ainda fazer a prova. Hoje o mediador, ele tem evoluído tanto mentalmente e precisa ser evoluído emocionalmente. Mentalmente você pode ter vários conhecimentos aí guardados dentro de você, mas o seu emocional também precisa estar forte. Quantas vezes você precisa olhar no espelho e falar: hoje eu não quero ir para a escola. Mas quando você sabe que o que está dentro de você irá ajudar alguém, você sabe que você amadureceu. E um bom mediador maduro, ele irá transmitir para o aluno que ele está acompanhando conhecimentos claros, porque evoluiu a educação, irá transparecer para o aluno momentos de alegria dentro da sala e fora da sala de aula, e no final de tudo o aluno e o professor se tornarão amigos. Ah, Wesley, mas aluno e professor não pode se tornar amigo. Ei, tem um teórico brasileiro chamado Paulo Leno, a qual ele vem, Paulo Freire. Paulo Leno é o meu mentor da psicanálise. Paulo Freire ele vem dizer que tem que haver uma relação entre professor e aluno para que o futuro venha a dar certo. Então você que é mediador, procure aprofundar-se mais nesse assunto da mediação. E uma coisa eu falo: chegará tempos em que iremos precisar mais de mediadores do que professores regentes, porque o índice está aumentando. Antigamente não tinha muitos alunos assim dentro da sala de aula, mas hoje o índice está aumentando. Então, quanto mais conhecimento você tiver, um profissional de excelência você será. Olha aí. Wesley, quais são as qualificações necessárias? Quais são as qualificações necessárias para um mediador escolar? No meu caso, quando eu terminei a graduação em pedagogia, no ano de 2019, foram 4 anos de graduação, no último ano eu tive uma matéria falando sobre a mediação escolar, que foi a minha professora doutora Francisca. E quando ela me apresentou aquela matéria, assim, é isso que eu quero ser.
Eu quero ser um mediador escolar. No meu caso, eu me graduei em pedagogia. Você precisa ter uma graduação, porque a mediação, querendo ou não, ela é uma pós-graduação, ela é um curso a qual você está tendo, entendeu? E as qualificações tem que haver tudo com a educação. Um bom mediador, ele tem que estar qualificado para fazer um bom plano diário de aula. Um bom mediador, ele tem que estar qualificado para, querendo ou não, uma hora ou outra, substituir o professor que está ali na regência. Um bom mediador, eles tem que estar qualificado para ter autoridade dentro da sala. Esse é o papel de um bom mediador. E as qualificações que você terá, você não terá tudo em um estralar de dedo. Virá ao decorrer do tempo. E isso se chama processo. Às vezes durante o processo você vai querer desistir, mas lá no futuro você verá os frutos dando e você irá dizer: valeu a pena passar pelo processo e as minhas qualificações em me tornar um excelente mediador. Olha aí, gente. Então, você que é mediador, Ana, eu sou mediador, então eu quero me tornar um mediador, estou estudando para isso. É interessante você ir para essa área, fazer curso. Um exemplo, eu sou neuropsicopedagoga, sou pós-graduada em educação inclusiva, educação infantil. Ou seja, eu peguei essa área da educação e eu frisei o que eu quero. Eu quero trabalhar com educação infantil, então vou me profissionalizar na educação infantil. Aí eu fiz o quê? Curso de interpretação de desenho, sou contadora de história, ou seja, eu trouxe várias ferramentas dentro já da minha profissão, daquilo que eu queria exercer. Então, o mediador escolar não tem que ter só o curso de mediador escolar. Ah, eu vou parar aqui. Não, tenha várias ferramentas para você poder usar com seu aluno. Exemplo, o Wesley, ele é psicanalista clínico, então ele já sabe fazer uma abordagem quando o paciente, ou melhor, quando o aluno não está bem, está tendo crise de ansiedade, como lidar com isso, mas como é que ele vai fazer isso? Porque ele aprendeu. Ou seja, um aluno que fez um desenho, ele teve uma matéria que eu fui professora dele, então hoje se o aluno pegar um desenho e se o sol estiver do lado esquerdo, ele já vai saber que a mãe é uma mãe autoritária, né? E se o sol estiver do lado direito, mesmo o sol sendo uma figura masculina, ele já vai ter esse conhecimento que o sol do lado direito é a figura do pai, mas se o sol não tem raio nenhum, então os raios são bem pequenininhos, ele já vai saber que esse pai não é uma figura muito presente ali dentro. Opa, ele não é só um mediador, ele tem várias ferramentas que ele pode usar na mediação. É isso, gente, você precisa se qualificar. Eu sempre falo, você é aquilo que você sabe. Se você não sabe de nada, então você não vai ser nada. Professora não fala assim, mas gente, nós somos aquilo que nós sabemos. Sabedoria é luz, conhecimento é luz. Então nós precisamos sair dessas trevas, que é a falta de conhecimento, e vir para a luz, tanto que é bíblico. O meu povo perece por falta de conhecimento. E o povo tem preguiça de estudar, gente. Nós temos preguiça de estudar. Porque para ser um mediador, você tem que ter várias ferramentas. Um exemplo, o Wesley falou que ele tem um aluno que não é verbal, mas ele sabe desenhar? Sabe. Então ele não é verbal, mas se o Wesley pedir para ele fazer um desenho, e o Wesley entende ter essa ferramenta do desenho, ele vai dar várias informações para o Wesley de como é que ele tá, de como é que ele se sente, não é verdade, Wesley? Questão dos sentimentos dele. Mas se o Wesley não sabe, não domina, como é que ele vai aprender? Não tem como, gente. Então é conhecimento, é analisar. Um exemplo, ele estava falando para o aluno que ele foi buscar informação, e aí ele pediu o fone, ou seja, uma observação, uma pesquisa e uma análise para trabalhar em cima daquela situação. Isso tudo vai ser do mediador escolar. Então você tem que ser uma pessoa a anos-luz, você tem que estar lá na frente, você precisa imaginar, você precisa ter ferramentas, você precisa ter didática. Você precisa ter didática. Eu vou falar de novo, tenha didática. Não tenha só o plano A, B e C, tenha um alfabeto inteiro. Seja um mediador que tenha ferramentas para você usar com aquela criança. Wesley, uma coisa que os mediadores fazem, que é comparar, por exemplo, se eu tive um aluno autista e eu usei essa ferramenta, peguei um outro aluno autista, então vai dar certinho porque deu certo com o outro? Não. Nem todos os alunos são iguais. Nenhum aluno é igual ao outro. Esse, por exemplo, com o qual eu cuido, eu tenho que tomar cuidado porque
Se por acaso na aula de inglês eu falar alguma frase de inglês, ele já olha para mim com aquele olhar de sentir o seu erro. Porque o ponto forte desse meu aluno é a língua inglesa. É tanto que na aula de inglês, em contar os números, eu tenho que falar os números em inglês. Eu falo assim, fulano de tal, aponte number 5. Vai lá no número 5 e aponta. Agora, se eu falar, aponte o número 5, para ele tanto faz como tanto fez. Então, a observação a qual eu observei vendo o irmão dele ama ouvir música em inglês. O irmão dele também é autista e tudo, a qual me passa as informações, mas conhece a anatomia humana como o outro, também só tem 14 anos. O irmão dele. Tem o sobrinho dele também, que está em investigação lá pela escola, conhece a nossa Constituição Brasileira de capa a capa, e só tem 15 anos. E este aluno a qual eu cuido conhece tudo que é de inglês e a tecnologia de um celular como outra pessoa não conhece. Então a observação, ela é crucial dentro do meio escolar. Porque é em cima dessa observação que você vai trazer o seu plano de aula. Um exemplo, se é um aluno que gosta de dinossauros, e se ele te dá um pouco de trabalho, você vai usar o que? Isso ao teu favor. Exatamente. Aquilo que ele gosta. Massa de modelar, pegar, tentar fabricar com origamis um dinossauro para que ele possa ter esse momento, para que possa entender o que está acontecendo, usar aquilo que ele gosta para poder captar o que está sendo passado dentro da sala de aula. Por exemplo, tem crianças que amam trens. Tem criança que ama trem, então usa o trem da ferrovia para ensinar os números, use os trens da ferrovia para ensinar o alfabeto, usa os vagões dos trens para poder ensinar as sílabas, entendeu? Então use aquilo que o teu aluno gosta para poder fortalecer o conhecimento dele. Olha aí, gente. Gente, é isso. Falar de mediação, a gente leva... Gente, é um leque muito, muito grande. Wesley, para a gente finalizar, nós já falamos muito sobre essa questão do mediador, a importância do mediador, qual é o papel do mediador. Wesley, a gente acabou de falar sobre que todo mundo é diferente. Então, não é porque deu certo com um que vai dar certo com o outro. Porque isso é um fato. Wesley, o que você acha sobre essa questão de um aluno ter crise e o professor não quer tirar ele da sala porque não quer atrapalhar a aula? Mas não é melhor tirar ele de dentro daquele ambiente que ele está tendo a crise do que você perder, por exemplo, a tarde inteira? Porque se você não conseguir ajudar ele a parar, a se acalmar, tirando ele da sala, não seria mais fácil tirar do que deixar ele lá dentro? Porque tem gente que não gosta. O certo é tirar dentro da sala de aula, porque a sala de aula, muitas das vezes, está sendo um desconforto para aquele aluno. Um aluno a qual eu cuidei no ano passado, a qual foi um desafio e eu amei, e é qual a mãe dele manda mensagem para mim perguntando quando é que eu volto, muitas das vezes tinha crise dentro da sala de aula. Eu assim, ok, eu falava, crianças, abaixa um pouquinho o volume que eu vou passar com o fulano de tal entre vocês e nós iremos lá para a biblioteca. A sala abaixava o volume, ele acalmava um pouquinho e ia para a biblioteca. E na biblioteca o que ele fazia? Sentava, pegava a bolinha e começava a mexer. Passava 30, 25 minutos, acalmava e eu perguntava, quer voltar para a sala de aula? Ele apontava para a sala de aula e retornava e a aula continuava. Então, se o aluno está tendo uma crise, saiba que aonde ele está é o que está provocando essa crise nele. O ambiente que está provocando isso, você tem que tirar o aluno daquele ambiente. Não é falar, ei, fica quieto aí, não é isso não. Se o ambiente está ruim, tira o aluno daquele ambiente. E leve para ele um local da escola, que ele conhece a escola, onde ele vai se sentir bem, onde ele vai se sentir protegido, onde ele vai se sentir confortável. Porque haverá dias na sua vida, mediador, que você não vai conseguir aplicar uma lição para ele. Vai chegar dias que você não irá conseguir passar um dever dentro da sala de aula para ele, porque a crise será tão grande, será uma crise atrás da outra, agora você não, passou essa, não tem mais. E aí daqui 10 minutos surge outra. Quantas das vezes eu passei 2 dias sem passar uma atividade para um aluno porque ele estava com crise?
mas com conversas, com trabalho e buscando com alguns colegas da profissão, assim, Wesley, tenta fazer isso que ajuda. E foi um ajudando o outro, essa amizade entre profissionais, que o certo é tirar dentro da sala de aula e levar para um local onde ele se sente confortável. E um desses meus alunos, o local onde ele se achava mais confortável era de frente para a cantina. Tinha um banco, sentava lá, deitava e começava a babulejar. Passava 15 minutos e apontava para ir para a sala. Olha aí. Por que eu falei sobre isso? Porque é uma pergunta que me fazem com muita frequência. Professora, a gente tem que tirar? Tem que tirar, gente. Tira de dentro da sala de aula, não deixe essa crise se intensificar, porque senão seu aluno será prejudicado e toda a turma também. Wesley, muito obrigada, foi um prazer estar com vocês, professor Wesley, mediador Wesley, né? Nós aprendemos muito. Você que gostou, deixa aí o seu feedback, coloca suas anotações, porque, gente, seja você um mediador diferenciado, não é verdade, professor Wesley? É verdade, seja diferente na forma de falar, de agir e de trabalhar com seu aluno, porque lá na frente ele será diferenciado na sociedade por causa de você. Até logo, gente, até a próxima aula. Tchau!